Uniclac. Fala galera ligada aqui no LAC Concursos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo, a nossa preparação engajada para esse concurso. Pessoal, hoje a gente vai tratar do período Vargas, um importante período histórico do Brasil ao longo do século XX com grandes transformações, grandes repercussões políticas, econômicas, sociais, culturais, fundamentais para se compreender a própria história do Brasil ao longo do século XX. Pessoal, chama-se Era Vargas ou Período Vargas, o contexto histórico em que Getúlio Vargas ocupou a presidência da República no Brasil. São 15 anos ininterruptos, divididos em 3 fases. Governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. E o Estado Novo, que se estende de 1937 até 1945, perfazendo-se um total de 15 anos em que Getúlio Vargas ocupou o Executivo Federal no Brasil. Olha só o que a gente teve: a liderança política da nação brasileira a cargo de Getúlio Vargas. Olha ele aí. Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 através da chamada Revolução de 1930, que foi um movimento político-militar que derrubou a oligarquia cafeeira que até então ocupava a presidência da República. Houve a deposição de Washington Luiz, que era o presidente em final de mandato. Não foi permitida a posse do candidato eleito ao pleito daquele ano, que foi o Júlio Prestes, e teve início a chamada Era Vargas, como dissemos, com 3 fases, cada qual com suas características específicas. Vamos começar falando sobre o governo provisório. Assim que chegou ao poder, com a bem-sucedida Revolução de 1930, a presidência da República foi entregue a Getúlio Vargas, que deveria governar o Brasil interinamente até que fossem convocadas novas eleições, que fosse redigida uma nova Constituição para o Brasil. Essa fase é chamada de governo provisório e apresenta como características básicas, características específicas, a centralização política, na medida em que Vargas vai assumir o controle da política nacional, inclusive chegando a nomear uma série de interventores para administrarem os estados brasileiros. Para cada estado da União, Vargas nomeou um interventor. Quem eram esses interventores? Eles eram, basicamente, os militares que haviam apoiado a Revolução de 1930, os tenentes interventores, que vão justamente entrar em rota de colisão com as lideranças políticas regionais, os antigos coronéis. Então nós temos a nomeação de interventores para administrarem os estados como forma de ter um controle maior por parte do governo federal, uma centralização política. Outra característica ainda foi a dissolução do Legislativo. Vargas fecha aí a Câmara dos Deputados e o Senado Federal nesse contexto histórico, passando a ter também as rédeas da economia brasileira. Vargas vai fazer uma política de valorização do café, comprando os estoques excedentes, ajudando a economia cafeeira no Brasil, mas vai também promover uma diversificação da produção agrícola e também incentivar uma política de substituição das importações. É criado no ano de 1933 o Conselho Nacional do Café. Nós temos ainda no governo provisório a criação de novos ministérios, dentre eles
o Ministério do Trabalho, pessoal. E as primeiras leis trabalhistas foram aprovadas ainda durante o governo provisório de Getúlio Vargas. As leis trabalhistas, as primeiras garantias dos trabalhadores ocorrem nesse contexto. Vamos relembrar aqui que o movimento operário no Brasil já se articulava desde as primeiras décadas do século XX. Porém, é somente com o advento da Era Vargas que as primeiras leis trabalhistas saem do papel, são promulgadas. E um outro ministério que surge nessa época é o Ministério da Educação e Saúde no Brasil, também criada durante o período do governo provisório. O governo provisório que se estendeu de 1930 até 1934. Portanto, é um provisório bem longo, não é? Um provisório de 4 anos. Destaques para essa época nós tivemos a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que aconteceu no ano de 1932. 1932 aconteceu a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que foi deflagrada a partir do movimento MMDC. Movimento MMDC, que era justamente uma sigla que apresentava o nome dos estudantes de direito que foram mortos nos confrontos com a polícia numa manifestação contra Vargas. MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Esse movimento MMDC é que vai dar origem à Revolução Constitucionalista de São Paulo, que foi deflagrada no dia 9 de julho de 1932. É um movimento de oposição ao governo Vargas que vai contar com a liderança do PRP, o Partido Republicano Paulista, que teve o comando da presidência da República ao longo da chamada República Oligárquica, a primeira república no Brasil, também do PD, o Partido Democrático, e amplos setores sociais. Eis aí o movimento MMDC, que deu origem à Revolução Constitucionalista, que protestava contra a nomeação de interventores federais, não civis e não paulistas, para administrar São Paulo, e que defendia também a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Na verdade, também nós devemos encarar a Revolução Constitucionalista de 1932 como um contragolpe da oligarquia cafeeira que desejava voltar ao poder. Pessoal, lembrando aí que a oligarquia cafeeira tinha o controle das estruturas políticas no Brasil durante a Primeira República. Com o advento da Era Vargas, a oligarquia cafeeira foi desalojada do poder, da presidência da República. Então ela tenta fazer esse contragolpe. A Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932, foi basicamente uma guerra civil entre São Paulo e o governo federal. Uma disputa pela hegemonia política nacional. Essa guerra envolvendo o estado de São Paulo contra o governo Vargas. Esse conflito durou aproximadamente 3 meses e terminou com a vitória do governo central. Afinal de contas, o governo federal tinha uma superioridade bélica em relação ao governo de São Paulo. Mas ocorreram algumas mudanças importantes também no ano de 1932. Entre essas mudanças, destacamos o Código Eleitoral de 1932, que apresentou algumas novidades. Ei-las aqui. Criação da Justiça Eleitoral, um órgão para acompanhar o processo eletivo no Brasil. Estabelecimento do voto secreto. Olha só, pessoal, o voto que até então era aberto, chamado voto a descoberto, passou a ser secreto. E tivemos também o estabelecimento do direito ao voto para as mulheres. Olha aí, mulherada,
a mulher passou a ter o direito ao voto no Brasil a partir do Código Eleitoral de 1932. No ano de 1933 ocorreram eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu e promulgou no ano de 1934 uma nova Constituição para o Brasil. Constituição essa que apresentava o Brasil como uma república presidencialista e federalista. Essa Constituição, bastante democrática a propósito, era inspirada na Constituição da República de Weimar. A República de Weimar era na Alemanha, pessoal. A República de Weimar surgiu na Alemanha em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, substituindo o Império Alemão, o chamado Segundo Reich. Perfeito? Portanto, meus amigos e minhas amigas, a Constituição de 1934 era promulgada, vamos lá, foi uma Constituição promulgada, ou seja, ela foi votada, aprovada por uma Assembleia Constituinte e era uma Constituição do tipo democrática, inspirada aí, moçadinha, no quê? Na Constituição da República de Weimar, da Alemanha. Estabelecia o voto obrigatório, universal e direto para maiores de 18 anos e incorporou o Código Eleitoral. Que Código Eleitoral é esse, professor? Gente, o Código Eleitoral que havia sido aprovado em 1932. Lembra do Código Eleitoral que estabeleceu a criação da Justiça Eleitoral, o estabelecimento do voto secreto, a legalização do voto feminino? Então essas medidas foram incorporadas na Constituição de 1934, que também incorporou as primeiras leis trabalhistas, que regulamentavam a jornada de trabalho, o trabalho do menor, o trabalho da mulher. Perfeito? Então nós temos aqui a incorporação das leis trabalhistas e o estabelecimento também da obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário no Brasil. Essas são as principais características da Constituição de 1934, a primeira Constituição do período Vargas. Como nós vamos ver na aula de hoje, tivemos constituições durante o período em que Vargas foi presidente da República no Brasil. Bom, a mesma Assembleia Constituinte que votou e aprovou, promulgou a Constituição de 1934, também elegeu Getúlio Vargas para presidente da República. Agora Vargas é presidente constitucional. Ele foi eleito para 4 anos de mandato. A Constituição já estabelecia que o presidente da República seria eleito de forma direta. Porém, o primeiro, no caso Vargas, seria eleito de maneira indireta. Portanto, quem elege Vargas, quem dá o direito a Vargas a mais 4 anos de poder é a Assembleia Nacional Constituinte. Temos o início do chamado governo constitucional, eleição indireta de Vargas. E nesse contexto histórico do governo constitucional, vamos aqui, 1934 até 1937. Mas professor, peraí, o senhor não disse que Vargas foi eleito para mais 4 anos de poder? Exatamente. 34 a 37, 3 anos só. Mas acontece aqui, ó, presta atenção, olha só. Vargas deveria governar até 38, quando deveriam ser convocadas novas eleições. Só que Vargas, em 37, deu um golpe de Estado e permaneceu no poder. Calma que a gente ainda vai falar sobre isso. Muita calma nessa hora, que eu ainda vou falar sobre o Plano Cohen e a declaração, a decretação, a implantação, se você preferir, do Estado Novo. Calma aí. Primeiro é importante nós percebermos a influência da conjuntura europeia aqui no Brasil.
A conjuntura europeia era marcada por uma grande bipolarização ideológica. De um lado, o nazifascismo, com o fascismo de Mussolini na Itália, o nazismo de Hitler lá na Alemanha, e de outro lado, o comunismo, pessoal, o comunismo do stalinismo da União Soviética. Logicamente que essas ideias, essa bipolarização ideológica, esquerda-direita, chegam aqui no Brasil e vão influenciar no surgimento de duas agremiações políticas aqui no Brasil. Duas ideologias antagônicas, uma de extrema direita, que são os integralistas. Olha aqui na ilustração aqui o galo Tupã, símbolo do integralismo, aqui dos camisas verdes. A e B, Ação Integralista Brasileira. E de outro lado, A e B, olha os vermelhinhos aqui, pessoal. A galera comunista, a Aliança Libertadora Nacional. Então são dois grupos. O grupo integralista, extrema-direita, A e B, Ação Integralista Brasileira. E o grupo de extrema-esquerda, Aliança Nacional Libertadora. Um grupo de inspiração fascista, outro grupo de inspiração comunista. Bacana, pessoal. Ó, aqui o símbolo do A e B, que era o galo, né? O galo Tupã. E eles eram intitulados como camisas verdes, dado ao uniforme verde que usavam, eram extremamente nacionalistas. Só que eram apelidados pelos seus opositores, os aliancistas, os chamavam de galinhas verdes. Está aqui ó, a galinha verde, beleza? Vamos conferir então aqui como é que eram esses dois partidos políticos. Vamos começar pela extrema-direita. Ação Integralista Brasileira, A e B, era um grupo de tendência fascista, ou seja, de extrema-direita. Tinha como principal liderança política o escritor Plínio Salgado. Olha ele aí, o Plínio Salgado fazendo a saudação integralista. Os integralistas se cumprimentavam com a saudação Anauê. Anauê era a saudação integralista. Olha o lema deles aqui, pessoal. O lema do integralismo no Brasil era Deus, Pátria e Família. Eles defendiam um Estado forte, antiliberal e anticomunista. De outro lado estava a Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo de tendência comunista, ou seja, de esquerda. Tinha como principal liderança Luiz Carlos Prestes, o famoso Cavaleiro da Esperança, aquele da coluna Prestes que percorreu 25 mil quilômetros pelo Brasil. Luiz Carlos Prestes era o principal líder da ANL. Aí ele aí, pessoal, Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. A Aliança Nacional Libertadora defendia, entre outras coisas, a reforma agrária, ou seja, a divisão das terras no Brasil para contemplar os menos favorecidos, o estabelecimento de um governo popular, a nacionalização das empresas no nosso país. E a ANL foi colocada na ilegalidade por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai assinar um decreto colocando a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade. Por conta dessa ilegalidade é que a Aliança Nacional Libertadora resolveu organizar um levante contra Getúlio Vargas. Tentou tomar o poder em 1935. É uma fracassada revolta liderada pela ANL, que aconteceu em Recife e no Rio de Janeiro, que culminou com a prisão das lideranças principais da ANL, dentre elas Luiz Carlos Prestes e sua companheira, a alemã Olga Benário, que estava inclusive gestante. E vai servir de pretexto para Getúlio Vargas
decretar o estado de sítio no Brasil lá em 1935. Esse episódio ficou conhecido como Intentona Comunista, é a fracassada tentativa de golpe dos aliancistas contra Getúlio Vargas. Não deu certo. As principais lideranças da ANL, dentre elas Prestes, acabaram sendo presas. Perfeito? Olga Benário, inclusive, foi enviada para a Alemanha, onde terminou morrendo num campo de concentração e extermínio. Vamos lá. Plano Cohen, pessoal, outro aspecto importantíssimo aqui que você precisa compreender. O Plano Cohen foi uma suposta revolução comunista no Brasil. Plano Cohen, 1937, foi uma fictícia ameaça de dominação comunista no Brasil, que vai ser usada como justificativa para o golpe de Estado que implantou o Estado Novo no Brasil em 10 de novembro de 1937. Então, o pretexto para a decretação da ditadura, o Estado Novo foi uma ditadura, um período autoritário, arbitrário, liderado por Getúlio Vargas. Então a alegação, o pretexto, a justificativa que vai ser usada para a decretação dessa ditadura comandada por Getúlio Vargas seria uma suposta ameaça comunista, uma ameaça de dominação comunista sobre o Brasil. Então só um governo forte, com uma grande liderança, poderia impedir que o Brasil caísse nas mãos dos vermelhinhos. Então essa é a justificativa, essa fictícia ameaça que Vargas vai usar para justificar a implantação de um regime arbitrário no Brasil que ficou conhecido como Estado Novo. Tá aí, pessoal? Vamos falar aqui do Estado Novo. Período que vai de 1937 até 1945. O que foi basicamente o Estado Novo, professor? Gente, o Estado Novo foi, acima de tudo, uma ditadura política liderada por Getúlio Vargas, que nesse período suspendeu as liberdades individuais, estabeleceu um extremado centralismo político no Brasil. O poder vai se aglutinar em torno da figura política de Getúlio Vargas. Podemos dizer aqui que temos uma supremacia do poder executivo. Intervencionismo estatal, tanto na política quanto na economia. Olha o que eu acabei de falar para você aqui, moçada. Temos uma hipertrofia do poder executivo. O poder executivo, exercido pelo presidente da República, tinha praticamente plenos poderes. Estavam com poderes aumentados. É a hipertrofia do poder executivo, então, nas mãos do presidente da República. Nessa fase, o principal inimigo do Estado Novo eram os comunistas. Então, temos combate ao comunismo no Brasil. As principais lideranças comunistas estavam presas. Como nós falamos agora há pouco, a prisão das principais lideranças da ANL no Brasil. Muito bem. O que legitimou o Estado Novo no Brasil foi uma nova Constituição. A Constituição de 1937, que substituiu a Constituição anterior. Lembra da Constituição anterior, a Constituição de 34, que era promulgada, uma Constituição democrática? Beleza, essa Constituição não existe mais. Ela foi substituída a partir da decretação do Estado Novo pela Constituição de 1937, que foi outorgada. Olha só, essa é uma característica importante, viu, pessoal? A Constituição de 37 foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo presidente Vargas. Essa Constituição que foi redigida por Francisco Campos e era inspirada na Constituição polonesa. Por essa razão
que a Constituição de 37 ficou apelidada de polaca, pessoal. É a Constituição polaca, que estabelecia centralização política, fechou o Congresso Nacional, era autoritária, estabeleceu a censura aos meios de comunicação, uma violenta repressão contra os principais inimigos políticos do Estado Novo. Relembramos que o alvo principal, os adversários principais do Estado Novo eram os comunistas. Então nós temos inclusive a decretação de pena de morte para crimes políticos no Brasil. Essa era a Constituição polaca de 1937, que era inspirada na Constituição polonesa. Tivemos a criação de importantes órgãos aí durante o Estado Novo. Dentre eles o DASP. O que é DASP aí, professor? O DASP é o Departamento de Administração do Serviço Público. Departamento de Administração do Serviço Público, órgão que foi criado para dar maior dinamismo, maior eficácia para a burocracia estatal. Visava o controle da máquina político-administrativa no Brasil. Também foi criado o DIP, ou seja, o Departamento, vamos lá, Departamento de Imprensa e Propaganda. Departamento de Imprensa e Propaganda no Brasil, o DIP, que foi criado sob a inspiração do Ministério da Propaganda nazista. Olha só, gente, o DIP fazia propaganda governista, ou seja, passava uma imagem positiva de Vargas perante a população. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado justamente para construir essa imagem positiva de Vargas, promover um culto à personalidade de Getúlio Vargas, como a gente já vê nessa imagem que eu trago para você, Vargas aqui com as crianças, com os estudantes do Brasil, aproximando essa figura de Vargas junto à população, colocando Vargas como uma liderança paternalista. Não é à toa que se construiu o mito do pai dos pobres, Vargas como o grande protetor da nação. O Departamento de Imprensa e Propaganda também fazia censura aos meios de comunicação, pessoal. Os meios de comunicação da época, jornais, revistas, o rádio, que era o principal meio de comunicação, vai ser usado como um mecanismo de controle das massas. E, ao mesmo tempo, Vargas vai se utilizar muito bem do rádio para falar com o eleitor, para falar com o cidadão brasileiro diretamente, sem intermediários. Inclusive, é dessa época que é criado o programa Hora do Brasil, que a gente conhece hoje como A Voz do Brasil. É um período também marcado por uma grande repressão política, repressão aos principais opositores do Estado Novo. Pessoal, essa repressão política estava a cargo de, olha ele aí, Filinto Miller. Filinto Miller era o chefe da polícia política do Estado Novo, lá no Distrito Federal, o Rio de Janeiro. Maravilha, então, gente. Vamos em frente agora falando sobre o populismo. É outra característica importante aqui da era Vargas, do período Vargas, é entendermos aí justamente o que foi o chamado populismo. Vamos lá, gente. O populismo, você já vê essa ilustração aqui bem interessante que eu trago para vocês para mostrar essa questão do populismo e do próprio corporativismo, pessoal. Você vê aqui, ó, olha só, tem uma gangorra, não é? Tem aqui uma lança, o pessoal tá brincando aqui de gangorra, né? De um lado tem o trabalhador, então eu vou até escrever aqui pra gente explicar, né? De um lado aqui você tem o trabalho, né? O trabalho representado pelo operário. De outro lado aqui você tem quem? O capital. O capital representado pelo capitalista, pelo empresário, pelo dono da fábrica. E no meio, quem é que está? No meio está o governo, pessoal. Então o governo está intermediando
as relações entre patrões e empregados. Então, isso é o que se chama de corporativismo. Corporativismo é uma característica aqui da era Vargas, essa postura paternalista que o governo federal vai assumir, sobretudo aqui nessa fase do Estado Novo. O governo federal, na figura do presidente Vargas, intermediando as relações, os conflitos entre trabalho e capital, tentando amortecer aqui esse desgaste, essa luta de classes. O governo vai evitar a luta de classes, pessoal. Esse corporativismo tem a função prioritária de evitar a luta de classes. O governo queria a todo custo impedir a influência do comunismo junto ao movimento operário no Brasil. O populismo visava, portanto, o controle das massas urbanas. Durante essa fase, no Estado Novo no Brasil, nós tivemos o controle dos sindicatos, porque esses sindicatos ficavam atrelados ao Ministério do Trabalho. Os sindicatos ficavam presos, não é? Ficavam engessados, podemos dizer, não tinham uma atuação autônoma. Eles estavam ligados ao Ministério do Trabalho. É o que se chama de sindicatos pelegos. Sindicatos pelegos. Sindicatos que estão ligados ao governo. Temos também aqui, nessa fase do Estado Novo, a criação do salário mínimo. É o presidente Vargas que autorizou a criação do salário mínimo no Brasil. Regulamentou também as leis trabalhistas que foram sintetizadas na CLT, promulgada em 1º de maio de 1943, no estádio de São Januário, o estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. A CLT reunia a síntese das leis trabalhistas implantadas ao longo da era Vargas, pessoal. A CLT era inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, lá na Itália, um governo fascista italiano, que estabelecia isso daqui, o corporativismo, ou seja, o governo federal intermediando patrões e empregados, capital e trabalho. Outra característica importante do Estado Novo, aqui do período Vargas, foi o nacionalismo econômico, pessoal. Uma grande preocupação com a criação das indústrias de base no Brasil. O estabelecimento da indústria pesada. Nós temos, nesse contexto, a criação da usina de Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi inaugurada no ano de 1942, também a criação da Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, criada no ano de 42 também. Olha só, 41 é a criação da CSN, 42 é a criação da Vale do Rio Doce. Você percebe aqui qual é o contexto histórico? É o contexto da Segunda Guerra Mundial. Fica ligado. Contexto da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. Então, o Brasil, que tinha relações econômicas com os alemães e com os americanos, vai buscar apoio logístico, apoio financeiro dos Estados Unidos, que vão justamente patrocinar, vão financiar a criação dessas duas indústrias de base no Brasil, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil cerrando fileiras com os aliados, perfeito? O Brasil, que tinha uma postura de neutralidade na Segunda Guerra Mundial, vai definir, a partir de 1941, uma aliança com os Estados Unidos em troca do financiamento para a criação dessas indústrias de base. Maravilha! Temos também a questão da política externa, é o que eu acabei de falar para vocês aqui, gente. O Brasil possuía relações econômicas com os alemães e também com os
norte-americanos. O Brasil vai definir o lado que vai apoiar na Segunda Guerra Mundial quando os Estados Unidos vão apoiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Quando os Estados Unidos financiam a construção da usina de Volta Redonda para a produção de aço no Brasil, aí o Brasil vai apoiar os aliados no contexto da Segunda Guerra Mundial. Dentro dessa lógica aqui, pessoal, que os Estados Unidos vão criar a chamada política da boa vizinhança. Política da boa vizinhança era os Estados Unidos estando procurando aqui, ó, pessoal, o quê? Os Estados Unidos procuravam apoio das nações latino-americanas. Olha o personagem Zé Carioca, que criado por Walt Disney, justamente para conseguir o apoio da população brasileira junto aos Estados Unidos da América. Então o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial enviando soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e da Força Aérea Brasileira, a FAB. Olha só. Nesse contexto acontecem alguns movimentos contra Vargas. Dentre eles aí o movimento dos mineiros, que aconteceu em 1943, o Congresso Nacional dos Escritores, que aconteceu em 1945, e o crescimento da oposição ao presidente Vargas. Por que essa oposição a Vargas cresce nesse contexto final da Segunda Guerra Mundial? Porque nós tivemos aqui uma contradição muito grande. O Brasil era uma ditadura governada por Vargas, o Estado Novo. Mas na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi combater outras ditaduras na Europa. A ditadura na Itália, o fascismo, a ditadura na Alemanha, o nazismo. Então isso criou uma postura meio que controversa, o chamado paradoxo do Estado Novo. Isso faz com que a oposição cresça nesse contexto, pessoal. Surgindo vários movimentos oposicionistas. A oposição passa a reivindicar uma liberalização do regime de Vargas, o que, a bem da verdade, começa a acontecer gradativamente. Olha só a imagem que eu trago para vocês. Vargas vai tomar vários gols aí, ou seja, ele vai acabar com a censura aos meios de comunicação, ele vai ser obrigado a restabelecer o direito de habeas corpus, ele vai ser obrigado a fazer anistia para os presos políticos, ou seja, poucos, Vargas vai sendo obrigado a fazer gradativas concessões e liberalizando o regime do Estado Novo. Temos aqui o retorno dos partidos políticos ao final do Estado Novo, com a aprovação da Lei Agamenon, a convocação de eleições presidenciais para 1945. Então Vargas já vai anunciando que o Estado Novo estava acabando e vai convocar eleições para 1945. Nisso, pessoal, acontece um movimento que foi evidentemente orquestrado dentro do Palácio do Catete, ou seja, tem aí a ingerência da burocracia do Estado Novo, tem aí a participação direta de Vargas, o chamado movimento queremista, que foi incentivado pelo Partido Comunista Brasileiro, mas que tem o dedo de Vargas. Esse movimento queremista, pessoal, reivindicava a permanência de Vargas na presidência da República ou que Vargas fosse candidato nas eleições de 1945. Movimento queremista. Então, o que era esse queremismo? Queremos Constituição, queremos então a aprovação de uma Constituição democrática para o Brasil, mas queremos Vargas tendo o direito de permanecer na presidência da República. Esse é o movimento queremista que chegou a ganhar as ruas do Rio de Janeiro.
Só que Vargas foi afastado da presidência da República por quem? Pelos militares. Os militares que retornavam da Segunda Guerra Mundial vão pressionar Vargas para que ele se retirasse da presidência da República e que as eleições ocorressem normalmente no ano de 45, mas sem Vargas ser candidato a presidente. Perfeito? Então, gente, compreenderam aí? Os militares vão afastar Vargas da presidência. Quem assume a presidência da República era José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, que convoca as eleições para presidente da República. Muito bem, é esse o contexto que nós temos aí no final do Estado Novo. Maravilha, então, pessoal, vamos conferir algumas questões para fixar, para fortalecer o nosso aprendizado ao longo dessa aula. Vamos lá, primeira questão aqui, gente. O estado de compromisso, expressão do reajuste nas relações internas das classes dominantes, corresponde, por outro lado, a uma nova forma do Estado, que se caracteriza pela maior centralização, o intervencionismo ampliado e não restrito apenas à área do café, o estabelecimento de uma certa racionalização no uso de algumas fontes fundamentais de riqueza pelo capitalismo internacional. Então, olha só, o texto fala sobre o estado de compromisso que foi implantado no Brasil no início do período Vargas. Então, a gente tem uma nova conotação do Estado, o Estado mais interventor na esfera política e na esfera econômica. Segundo o texto, o estado de compromisso correspondeu no Brasil do período posterior a 1930, isto é, o período Vargas. Vamos conferir as alternativas? Vamos lá então. Letra A, pessoal, vamos lá, vamos conferir. A retomada do comando político pela elite cafeicultora do Sudeste brasileiro. É isso que aconteceu, pessoal? A Revolução de 30 colocou o poder a nível federal, o poder político federal na mão da oligarquia cafeeira? Claro que não. A Revolução de 30 tirou a oligarquia cafeeira do poder. Tem uma nova liderança política nesse período, que é Vargas. A alternativa A, portanto, está errada. Letra B. Ao primeiro momento de intervenção governamental na economia brasileira. Pergunto para você. O estado de compromisso do período Vargas é a primeira vez na história do Brasil que o governo vai fazer uma intervenção na economia? Eu pergunto para você. E a política de valorização do café? Quando o governo desvalorizava a moeda nacional, comprava os estoques excedentes do produto, não era uma forma de intervenção na economia? Era. Então, esse estado de compromisso não é o primeiro momento de intervenção governamental na economia brasileira. Letra C. A reorientação da política econômica com maior presença do Estado na economia, o chamado nacionalismo econômico. Beleza, aí tá correto, pessoal. É o estado de compromisso aí, o Estado assumindo definitivamente as rédeas da condução política e econômica da nação. Gente, você lembra que eu falei que durante o Estado Novo foram criadas indústrias de base fundamentais para o desenvolvimento das indústrias no Brasil? Foi criada a CSN em 41 e a Vale do Rio Doce no ano seguinte. É nacionalismo econômico, moçada. Letra C está correta. Letra D. Ao esforço de eliminar os problemas sociais internos gerados pelo capitalismo internacional. Gente, esforço de eliminar os problemas sociais internos, esforço do governo de eliminar completamente a pobreza, a miséria, desemprego, o analfabetismo? Não, não é essa a postura aqui, gente. É uma postura maior de controle político e econômico. Tá errado a letra D. E letra E, a ampla democratização nas relações políticas, trabalhistas e sociais. Pergunto para você,
Havia a grande liberdade nas relações trabalhistas e sociais no Brasil durante o período Vargas? Gente, lembra que uma parte desse período foi uma ditadura feia, né, gente? O Estado Novo, de 37 a 45. Ô, pessoal, foi um período de repressão política. E lembra também que os sindicatos eram pelegos? Isto é, os sindicatos eram controlados pelo Ministério do Trabalho? Então não havia liberdade, não havia relações baseadas numa ampla democracia. Errada a letra E. A alternativa certa, então, tá aí, gente. Letra C. Vamos para a próxima aí. Questão número 2. Considere as frases abaixo. Vamos lá. Muito teremos feito em breve tempo se conseguirmos libertar-nos da importação de artefatos de ferro, nacionalizando a indústria siderúrgica. Olha uma frase de Vargas em 1931. Veja, ainda durante o período chamado de governo provisório, Vargas já afirmava a necessidade do nacionalismo econômico, a necessidade da criação das indústrias de base no Brasil. A concretização das pretensões do autor da frase ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando usou a importância do Brasil no contexto geopolítico da América do Sul e, vamos lá, então olha só, a frase falou sobre a importância da nacionalização econômica, da criação da indústria pesada no Brasil, controlada pelo capital estatal. Beleza. Isso se concretizou, isso se cristalizou durante o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Tá lembrado? Os Estados Unidos vão financiar a construção da CSN, mas em troca vão pedir o quê? O apoio logístico do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil mandou os pracinhas para combaterem na Europa, o Brasil emprestou o litoral brasileiro para servir de base dos Estados Unidos em Natal. Então fica ligado. Alternativa A. Acertou com os Estados Unidos o apoio às forças aliadas em troca da construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Letra B. Ampliou o raio de atuação do Estado e de suas formas de intervenção econômica nas áreas sul-americanas de interesse dos Estados Unidos. Letra C. Criou empresas privadas que se revelaram fundamentais para a industrialização e independência econômica do país, como as da Petrobras. Letra D. Manteve uma posição de neutralidade em relação aos Estados Unidos para conseguir financiamento externo para a siderurgia nacional. E letra E. Enfraqueceu a participação do Estado na economia para assegurar a industrialização no contexto internacional, caracterizado por regimes fortes. Qual é a alternativa correta aqui, pessoal? A alternativa correta, evidentemente, é a letra A. O Brasil acertou um apoio com os Estados Unidos, não é? O Brasil enviando os pracinhas para lutarem nas frentes de batalha no continente europeu. Em troca, os Estados Unidos financiaram a construção da CSN em Volta Redonda. Tá correta essa letra A. Por que a letra B está incorreta, professor? Porque ela afirma aqui que o Brasil ampliou o seu raio de atuação e de suas formas de intervenção econômica em áreas sul-americanas de interesse dos Estados Unidos. Não, o Brasil vai investir basicamente dentro de suas fronteiras, pessoal. O Brasil vai proteger suas fronteiras, cria uma série de territórios federais. O Brasil vai investir na criação da CSN e da Companhia Vale do Rio Doce, moçada. Então, letra B está errada. Letra C.
Criou empresas privadas? Olha, eu nem preciso mais ler o resto da frase, pessoal. Não são empresas privadas, não, nada disso. São empresas estatais. São empresas que pertenciam ao Estado. Essas duas aqui, ó, em questão. Petrobras e Vale do Rio Doce. Moçada, Petrobras não foi criada nesse contexto aqui. A Petrobras foi criada em 1953, no contexto do segundo governo Vargas. Letra D fala que o Brasil adotou uma posição de neutralidade em relação aos Estados Unidos. Não, gente. O Brasil se aliou aos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. E a letra E também está errada porque fala que enfraqueceu a participação do Estado na economia. Nada disso, galera. Nós temos aqui o nacionalismo econômico, é uma característica marcante da era Vargas. Fica ligado no lance. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, no pique. Sem perder o pique, vamos lá. Próxima questão. Nas primeiras horas da manhã de 10 de novembro de 1937, o Diário Oficial comunicava a implantação do Estado Novo e pouco depois era o próprio Getúlio Vargas que lia pelo rádio o preâmbulo e os primeiros artigos da nova Constituição. Sua nova ordem nascia sem surpresas. Essa é uma citação da obra História Concisa do Brasil, escrita pelo historiador Francisco Teixeira. Legal, essa questão está falando sobre a implantação do Estado Novo no Brasil, que foi no dia 10 de novembro de 1937. O Estado Novo foi uma ditadura comandada por Vargas. Vamos lá, essa nova ordem, conhecida como Estado Novo, período que vai de 37 a 45, caracterizou-se, letra A, pela extinção dos órgãos legislativos e pelo intervencionismo do Estado na economia. Maravilha, pessoal! Os órgãos do poder legislativo, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado foram fechados. Houve um grande intervencionismo, pessoal. Vargas nomeou interventores para governar os estados e também passou a controlar com mãos de ferro a economia no Brasil, criando empresas estatais aí. É o nacionalismo econômico, tá certa essa afirmação. Letra A é a nossa alternativa correta. Mas vamos aí conferir as demais alternativas. Letra B. Pelo aumento da autonomia estatal e pela busca de apoio político dos operários. Gente, olha só, aumento da autonomia estatal, acabei de falar para você que Vargas nomeou interventores, que eram pessoas de sua máxima confiança para governar os estados. Então você tem autonomia? Você tem liberdade nesse contexto? Não. Vargas vai controlar fortemente a administração estadual, nomeando esses interventores. Então não tem autonomia. Pra você ter uma ideia, pessoal, até as bandeiras estaduais foram queimadas durante o Estado Novo. Não podia ter bandeira estadual, só a bandeira nacional. Apenas a bandeira brasileira poderia ser hasteada. Nenhuma bandeira estadual poderia ser hasteada durante o Estado Novo. Tivemos inclusive a cerimônia da queima das bandeiras estaduais. Maravilha. Letra C, pela criação das leis trabalhistas e pela existência de dois partidos, Arena e MDB. Gente, para aí, olha só. As leis trabalhistas são criadas ainda durante o governo provisório de Vargas e depois ocorre a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, em 43, durante o Estado Novo. Porém, meus queridos, não havia nenhum partido político no Estado Novo, gente. Todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade. Todos. Inclusive a A e B, que apoiou a implantação do Estado Novo.
e chegou depois a realizar uma fracassada tentativa de derrubar Vargas do poder em 37, que foi a intentona integralista. Não deu certo, tudo bem? Então, nenhum partido existiu durante o Estado Novo. Esses dois que estão mencionados aqui nessa afirmação, Arena e MDB, são partidos políticos do contexto da ditadura militar brasileira. É um outro contexto histórico. Letra D, pelo estímulo à liberdade de expressão e pelo controle do governo sobre os sindicatos. Gente, liberdade de expressão, moçada, no Estado Novo vigorou uma censura aos meios de comunicação, um cerceamento das liberdades individuais. Não havia liberdade de expressão, era uma ditadura. Letra E, pela influência externa na cultura e pelo incentivo à entrada de empresas multinacionais? Claro que não, gente. Primeiro, Vargas vai fortalecer a cultura brasileira. O carnaval, a capoeira, o samba, o futebol vão ser eleitos como expressões da cultura brasileira. Não é à toa que o SFAM foi criado nessa época, né? A Superintendência do Patrimônio Artístico e Histórico e Artístico Nacional, SFAM, Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. SFAM, que hoje é o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E outra coisa aqui, pessoal, Vargas não incentivou a entrada de multinacionais coisíssima nenhuma. Ele promoveu a criação de empresas estatais. A alternativa correta, então, é a letra A. Letra A é a correta. Vamos em frente. Próxima questão aqui. Analise a imagem e reflita sobre o conteúdo da faixa carregada pelos trabalhadores e assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado da questão. Vamos lá. Qual que é a imagem aí, tio Ed? Mostra pra gente a imagem. Vamos lá. Olha a imagem aqui, uma manifestação. São trabalhadores que estão desfilando no 1º de maio. O trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. Mostra a faixa. O trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo, que são trabalhadores, são sindicatos que estão desfilando no dia do trabalhador. O Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas em 37, promoveu mudanças na política e na sociedade brasileira. Uma dessas mudanças foi vamos ver, letra A, diminuição do intervencionismo do Estado para facilitar o processo de industrialização e ampliação dos mercados de trabalho e de consumo. Gente, não. Aumentou o intervencionismo do Estado. Moçada, estamos falando do Estado de compromisso, intervenção do Estado na economia e na política. Você tem o nacionalismo econômico, a criação das empresas estatais. Então essa letra está errada. Vamos para a próxima. Segue o fluxo aí. Letra B. Promulgação de reformas na legislação das empresas que reduziam os encargos trabalhistas com o objetivo de ampliar a oferta de empregos. E aí, moçada? Será que Vargas promoveu aí a redução dos encargos trabalhistas para ampliar a oferta de empregos? Vamos ver as próximas. Letra C. Proibição da instalação de empresas estrangeiras no país para incentivar e proteger a indústria nacional e os trabalhadores brasileiros. Vamos lá, próxima. Letra D. Priorização das indústrias como setor principal da economia, o que beneficiou os trabalhadores urbanos em detrimento dos camponeses. E letra E. Unificação da legislação trabalhista, CLT,
que garantia alguns direitos, como a instituição do salário mínimo para os trabalhadores brasileiros. Então temos aí as 5 afirmações, apenas uma é correta. Então vamos analisar. A primeira já falamos que está incorreta porque diz aqui na diminuição do intervencionismo. Não, é aumento do intervencionismo do Estado. Letra B está falando que ele diminuiu, reduziu os encargos trabalhistas. Não, aumentou os encargos trabalhistas. A criação das leis trabalhistas aumentou os encargos pagos pelas empresas, pessoal, evidentemente. Proibição da instalação de empresas estrangeiras no Brasil para incentivar e proteger a indústria nacional? Não, não houve essa proibição da instalação de empresas estrangeiras. O que houve foi a criação de empresas estatais no Brasil, as indústrias pesadas, empresas estatais. Você se lembra quais foram essas 2 empresas estatais, não é? A CSN e a Companhia Vale do Rio Doce, criadas nesse contexto histórico. Então tá errada a letra C também. Letra D. Priorização das indústrias como setor principal da economia, o que beneficiou os trabalhadores urbanos em detrimento dos camponeses. Pessoal, isso aqui é extremamente questionável, moçada. Não dá para dizer isso aí que o governo vai priorizar basicamente a indústria. Há investimentos aqui nesse contexto histórico também na agricultura, pessoal. Inclusive, temos projetos de colonização que foram implementados na era Vargas, como a Marcha para o Oeste, que visava a colonização de Mato Grosso, da região amazônica, para criar novas frentes de colonização. Perfeito? Então tá errado também essa alternativa D. E letra E, unificação da legislação trabalhista em torno da CLT, consolidação das leis trabalhistas, aprovada em 1943, que garantia alguns direitos, como, por exemplo, o salário mínimo, além da jornada de trabalho de 8 horas, não é? Direito a férias. Só que esses direitos trabalhistas estavam restritos aos trabalhadores urbanos. Os camponeses não foram agraciados pela CLT em 43, pessoal. Perfeito? Então essa é a afirmação correta. Criação da CLT, que é uma síntese dos direitos trabalhistas implantados durante o período Vargas. Então vamos lá, assinala aí com certeza, com convicção, a letra E de Edenilson, que é a alternativa correta. Tá aí para você. Muito bem, pessoal. Temos mais uma questão aqui, olha só. Em 1945, chega ao fim o Estado Novo, implantado pelo presidente Getúlio Vargas. Entre as causas, vamos lá, falar sobre as causas que levaram ao fim do Estado Novo, que foi a ditadura Vargas. Vamos conferir? Letra A. Revolução de 1945, realizada pelos sindicatos e apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro daquela época. Pessoal, eu comentei na aula com vocês alguma revolução em 1945? Não, não aconteceu isso. Então está incorreta essa afirmação. Letra B. Atuação do movimento estudantil liderado pela UNE, que assumiu o poder apoiando o Partido da União Democrática Nacional. Gente, a UNE assumiu o poder no Brasil em 45? A UDN assumiu o poder em 45? Não, eu não falei nada disso não, pessoal. Não foi isso que aconteceu. Vargas foi afastado do poder, da presidência, pelos militares que voltavam da Segunda Guerra Mundial. Ele convocou as eleições foram realizadas em dezembro daquele ano e quem venceu foi Eurico Gaspar Dutra, que era um candidato apoiado por Vargas. Letra C. Pressões norte-americanas obrigando Vargas a extinguir o Estado Novo
e tornar o país uma democracia. Então quem obrigou Vargas a deixar o poder no Brasil, deixar a presidência, foram os Estados Unidos? Os Estados Unidos que apontaram o canhão para a cara do Vargas e falaram: ou você sai ou morre. Não, nada disso. Foram as oposições que pressionaram Vargas e depois os militares que voltam da Segunda Guerra Mundial. Letra B, adesão de Getúlio ao fascismo, propiciando que ele implante no Brasil um regime semelhante após 1945. Não, gente. Em 45 acaba a ditadura do Estado Novo. Então, por exclusão, temos aí a letra E. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado das democracias, criando uma situação interna contraditória, pois o país vivia até aquele ano uma ditadura. Esse é o paradoxo do Estado Novo, a grande contradição do Estado Novo, que é um fator, uma causa para o crescimento da oposição a Getúlio, que leva ao fim do Estado Novo em 45. Letra E, portanto, é a correta. É isso aí, pessoal. Grande abraço, bons estudos e cuide-se bem.